Começando então nossa aula, o que nós vamos ver hoje então é a negação de proposições lógicas. Como é que eu nego uma proposição lógica? Parece ser um assunto simples, só que não é. Tá? Como é que eu vou negar? É dizer não, né? Tem várias formas de a gente negar alguma coisa. Então eu começo trazendo para vocês o principal quadro da aula, que é o que a gente vai usar diretaço aqui, tá? Inclusive eu vou salvar ele como imagem aqui na minha aula. Eu deveria ter feito isso antes, mas não tem problema, porque isso aqui é uma coisa que vocês precisam ter muito bem memorizado, tá? Ah, pode ser que não caia, não caiu no último concurso. Mas e agora? Será que não vai cair? Então, o que acontece? Quando eu for negar a conjunção e, lembrando que aqui a gente está falando do e, eu vou negar as duas proposições e vou trocar o e por ou. Um exemplo, se eu tenho assim escrito canto e danço, aqui está resumido, né? Mas para ser uma proposição tem que ser assim, Joana canta e dança. Qual que seria a negação disso? Joana não canta ou não dança. Então vocês perceberam que para negar a frase canto e danço, eu neguei essas duas coisas, não canto, não danço, e aí ao invés de usar o e, eu usei o ou. Eu aconselho vocês a botar essa tabela aqui, ó, num papel, numa folha de ofício, tá? Coloca numa folha de ofício, pendura na parede lá do teu quarto, cola com uma fitinha no guarda-roupa ou na cozinha, e aí toda vez que você estiver caminhando na casa, passando, você dá uma olhadinha e vocês vão ver que isso vai trazer resultado, tá? Há um tempo atrás, quando eu estava estudando para um concurso muito difícil, eu andei colocando nas paredes de casa aqui essas coisas escritas, e isso ajuda, porque quando eu chego na hora da prova, eu vou mentalmente para o lugar onde estava essa folha e eu consigo lembrar do que estava escrito. Chama isso de palácio da memória, literalmente, né? Porque a gente não está só na memória colocando, a gente está colocando fisicamente também. Como é que a gente nega uma disjunção inclusiva? Lembrando que disjunção inclusiva é o ou. É o contrário. Eu troco o ou pelo e nego as duas. Chove ou neva? Não chove e não neva. Então aqui é vice-versa. Para negar o e, eu troco o e por ou. E para negar o ou, eu troco o ou por e. E nego as duas. Aqui eu nego as duas. Como é que eu vou negar uma disjunção exclusiva, que é o ou? Lembrando que quando tiver, né, o Vzinho com o risquinho embaixo, a gente chama de ou. Eu troco o ou pelo C e somente C. E vai estar aqui, ó, ou chove ou neva. Chove, C, C somente C, neva. Se chove, não, aqui é troca o C e somente C. Então você vai trocar o ou pelo C e somente C. Não, então vamos seguir, deixa o pianinho no fundo. Então para negar o ou, eu troco o ou por C e somente C. Mas eu não preciso negar nada, ó. Ele só copia, ó. Ou chove ou neva, chove, C e somente C, neva. Tá? Para negar a condicional C, então, eu vou manter a primeira e negar a segunda. Se chove, então neva, chove e não neva. Tá? E esse aqui costuma cair muito. Desculpa. Então eu troco
quando eu for negar o C então, eu nego a primeira e troco o E e daí a segunda, tá? Então, não é o contrário? Mantém a primeira ali e nega a segunda? Isso, perdão. Muito bem. Espirrei, me atrapalhei. Se chove, então neva, então eu copio a primeira e nego a segunda. E troco o C então por E. Tá? Então nós vamos ter que fazer vários exercícios sobre isso para ver. Caiu muito em outras bancas. Eu não sei se na Fundatec cai muito isso aqui. Em outras bancas eles cobram direto a negação do C então. E a bicondicional C e somente C, você troca o C e somente C por ou. Que é, na verdade, aqui uma questão de lógica, né? O ou eu troco por C e somente C, e o C e somente C eu troco por ou. E o único que vai mudar aqui mesmo é o C então, que eu tenho que negar a segunda e trocar o C então por E. Tá bom? Então, isso aí a gente vai usar bastante na aula de hoje. Aí, eu trago aqui para vocês justamente essa parte aqui, escrita, né? Que é a negação do E. Então, veja bem, eu tenho a proposição P e Q. Como é que eu faço para negar P e Q? É justamente negar a primeira, negar a segunda e trocar o E por ou. Então, a negação de P e Q, vamos botar um igual, é P, é não P, ou não Q. Viram? Ó? Escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, só que agora com o Vzinho, né? Com o ou. E só isso. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Daí a questão dirá, não é verdade que João é médico e Pedro é dentista? Pode só subir de Posso. novo pro teu esqueminha, é só pra copiar, né? Fica à vontade. Aham. Não tem problema. Pra mim fechou, obrigada. Uhum. É importante a gente ir copiando na hora da aula, né? Porque depois a gente acaba não fazendo. Então aqui. Daí a questão dirá, não é verdade que João é médico e Pedro é dentista. E pedirá que encontremos entre as opções de resposta aquela frase que seja logicamente equivalente. O que significa ser logicamente equivalente? É o que a gente acabou de ver aqui, ó. Não P ou não Q é logicamente equivalente a não P e Q. Então, a sentença não é verdade que. Ora, dizer que não é verdade que é nada mais, nada menos que negar o que vem em seguida. O que vem em seguida? Uma estrutura de conjunção. Então, nós temos aqui, ó, daí como negaremos que João é médico e Pedro é dentista? Ó, não é verdade que João é médico e Pedro é dentista. Nós vamos negar a primeira parte. Então, João não é médico. Vamos negar a segunda parte. Pedro não é dentista. E vamos trocar o E por ou. Então, João não é médico ou Pedro não é dentista. Então, uma forma equivalente de dizer não é verdade que João é médico e Pedro é dentista é escrever João não é médico ou Pedro não é dentista. Essa vai ser a única opção equivalente à primeira dada. Claro, pode ter alguma coisa dúbia, mas daí a questão é anulada no concurso. Normalmente a banca vai exigir só, porque eu posso ter outras equivalências, tá? Mas na questão vai ter só uma que seja equivalente. As outras todas tem que dar errado. Se der duas certas, aí tá anulada a questão. A gente entra com recurso. Então aqui tá o que eu acabei de dizer para vocês. E aqui nós temos um exemplo, né?
se eu tenho P e Q, né? Então, verdadeiro, verdadeiro. Aqui eu estou mostrando para vocês como é que funciona. Ó. A tabela verdade do P e Q é verdadeiro, falso, falso. Agora, o que acontece se eu negar P e Q? Se eu negar P e Q, eu vou ficar com falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E isso aqui é equivalente a justamente a essa tabelinha verdade aqui, ó. Tá? Mas eu não vou entrar muito em mérito nessa parte aqui, porque o que vocês têm que entender é, para negar o E, eu troco o E por OU e nego as duas. E para negar o OU, eu troco o OU por E e nego as duas. Tá? Eu vou dar só os exemplos. Quem quiser entender por que isso acontece, pode estar olhando ali, tá? Então, não P ou não Q. Como é que eu vou negar essa proposição aqui? Então, a primeira coisa que eu faço é negar o P, depois eu nego o Q e depois eu troco o OU por E. Eu acho que ficou bem claro isso. Então, olhando aqui, não é verdade que Pedro é dentista ou Paulo é engenheiro. Eu vou negar a primeira. Pedro não é dentista e Paulo não é engenheiro. Então, uma frase equivalente a isso aqui é: Pedro não é dentista e Paulo não é engenheiro. Então, você vai negar esse e vai colocar o E aqui no lugar. Acho que fica bem tranquilo. Pedro não é dentista e Paulo não é engenheiro. Seguindo. Isso aqui também é uma explicação de como é que funciona. Deixo aí como material. Negação de uma proposição condicional. Veja, esse aqui é o símbolo do se então. A banca de vocês não vai usar esse símbolo, mas que fique registrado caso apareça que esse símbolo aqui é o se então. Assim como a negação, por exemplo, eu digo não P, a negação podia vir assim, ó. Entenderam? Não P, se então Q. Eu posso usar para negação essa coisinha aqui do lado. Mas a banca Fundatec não vai trazer. Mas se trouxer, você já sabe que pode vir no lugar do tio uma coisinha assim. Aí tá dizendo que tá negando. Então, como é que a gente nega um se então? Mantém-se a primeira e nega-se a segunda parte. Como seria negativo de se chover, então levarei o guarda-chuva? Mantém-se a primeira, chove, e nega-se a segunda. Eu não levo o guarda-chuva. Chove e eu não levo o guarda-chuva. E troca o se então por e. Tá? Aqui e o não. Eu acho que a tabelinha lá tá um pouquinho diferente, mas não faz mal. Porque são várias formas equivalentes. E eu vou mostrar para vocês, quando pedir o que é equivalente, nós vamos fazer de uma outra forma. Porque decorar tudo isso, às vezes dá um pouco de trabalho. Então aqui nós temos um resumo, tá? Que é quando que é verdade e quando que é falso, né? Lembrando que no E é verdade quando os dois são verdade, é falso quando um dos dois for falso, ou os dois, né? O ou é verdade quando um dos dois for verdade, é falso quando os dois forem falso. Bom, isso aqui a gente já trabalhou várias e várias vezes, então fica aqui só para vocês olharem. As negativas tá assim. Então, se eu tenho P e Q, fica não P ou não Q. P ou Q é não P e não Q. P e não Q. E se somente C, você pode fazer assim. P e não Q ou Q e não P. Você pode inverter a ordem
das proposições. Isso aqui já aconteceu num exercício que eu dei uma vez, mas a Fundatec, eu não sei, se eles vierem cobrar uma prova bem difícil, eles podem colocar isso aqui, tá? Mas não é o que eu tô vendo ultimamente, pelo menos não 2023, 2024. Tá? Então encerra aí, o conteúdo da aula de hoje vai ser esse, e agora a gente vai fazer exercícios. Porque com os exercícios a gente acaba aprendendo bem, né? Vamos lá então, deixa eu abrir a pastinha aqui. Questões da aula 4. Eu acho que eu peguei 20 exercícios, se eu não me engano. E a ideia é fazer todos ou quase todos. Deixa eu só ter certeza aqui. 20 exercícios. Hoje tá boa a coisa. Então, esses exercícios aqui são todos da Banca Fundatec. É como se eu tivesse aberto, na verdade, aquele site da Fundatec, tu entra lá, pega uma prova e são todos exercícios parecidos. Começou o piano de novo aqui. Não faz mal. Então, essa questão aqui é de Paulo Bento, da Prefeitura. A negação da proposição composta. Jacaré não entra na água salgada ou vacina faz mal é... Vamos lá. Vou dar 2 minutos para vocês fazerem. Pensando na aula de hoje, quando eu tenho a negação do ou, eu quero negar tudo isso aqui que está entre aspas. Então primeiro eu vou olhar qual o conectivo aqui, é o ou. Para negar o ou, eu lembro se eu tenho P ou que, a negação disso vai ser não P e não que. Tá? A negação disso aqui é isso. Então, o jacaré não entra na água. Eu vou negar. Então, o jacaré entra. Eu excluo não. Ou eu vou trocar por e. Vacina faz mal. Eu tenho que negar. Vacina não faz mal. Ó, o jacaré entra na água salgada ou vacina não faz mal. Fechou com o que a gente fez, mas continua com o ou aqui. Jacaré entra na água salgada e vacina não faz mal. Letra B. Tranquilo? Acertaram essa? Sim. Bom. Utilizando a argumentação lógica, uma proposição equivalente à afirmativa o cavalo é forte e veloz é. Agora aqui, ó. Uma proposição equivalente à afirmativa. Veja, eu não estou pedindo para negar. Eu quero que seja equivalente. Então, o que a gente vai fazer aqui? O cavalo é forte e veloz. Isso é uma afirmativa, né? Vamos chamar assim, ó. Agora, aqui eu vou precisar fazer com bastante calma. O cavalo é forte e veloz. Então, podemos dizer o seguinte. Forte eu vou chamar de P e veloz eu vou chamar de Q. Fazendo a tabela verdade de o cavalo é forte e veloz, como é que fica? P, Q, VV, FF, VF, VF.
não precisava tudo isso, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou fazer agora o P e o Q. Vai ficar V, F, F e F. Agora, dentro das alternativas aqui, eu quero ver qual delas tem no resultado final esta configuração aqui, ó. Eu quero que seja o primeiro verdadeiro e os três últimos falsos. Se o cavalo não é forte, então não é veloz. Como é que ficaria essa tabela verdade aqui? Primeiro eu vou fazer se o cavalo não é forte, então nós vamos pegar o P e vamos negar. É o não P. Porque se o cavalo não é forte, se o cavalo é forte, P, o cavalo não é forte, é não P. Então é falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora eu vou pegar não Q. Eu tinha que ter feito A primeiro, mas não tem problema. Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Eu estou pegando o contrário aqui porque eu estou fazendo essa frase aqui e essa frase aqui. E aí qual que é a sentença? Se, então. Então como é que fica não P, se, então, não Q? Vai ser falso quando Vera Fischer for feia. Então vai ficar assim, verdade, verdade, falso, verdadeiro. Percebam que este resultado não é igual a esse ali. Então essa questão B aqui não é. Vamos fazer A. Se o cavalo é veloz, então é forte. O C, então, se o cavalo é veloz, então é forte. Eu sei que P, se, então, Q, vai ser falso só aqui. Então vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Não fechou com o nosso resultado aqui. Então a letra A também não é. Por coincidência, para não ficar fazendo todas, vocês vão perceber que o cavalo é forte e veloz, o cavalo é veloz e forte. Se tu só trocar de lugar as proposições, ela continua sendo assim. Porque como é que fica Q e P? Fica verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, falso, falso e falso, falso. Porque a ordem aqui não interfere. Por isso que a alternativa 2 é a letra D. Nem sempre vai ser tão óbvio assim. Tá? Nem sempre vai ser tão óbvio. Quando falar em equivalência, nós vamos ter que fazer o teste de uma por uma para ver qual delas tem o mesmo resultado no final. Seguindo. A negação de estudei muito e fiz uma boa prova é estudei muito e fiz uma boa prova. Então eu vou trocar o E por OU e vou escrever não estudei muito ou não fiz uma boa prova. Tá? Então, quando você não tem aula de raciocínio lógico, você olha para uma questão dessa e você pensa que é português. E aí você vai tentar achar uma negação disso aqui no meio raciocinando. E você tem que seguir a regrinha, porque sem a regrinha é mais difícil de você acertar. Eu sei porque antes de eu conhecer o raciocínio lógico, eu achava que eu sabia fazer as questões, mas na verdade eu ia intuindo. Eu tinha o intuito, né? Eu tinha a intuição, mas ela sempre falhava. Dificilmente alguém marca essa questão aqui sem saber o que está fazendo. Qual que é a negação de durmo cedo e acordo disposto? Essa eu deixo para vocês. Vamos lá.
Então, essa aqui eu vou olhar a negação da proposição composta. Durmo cedo e acordo disposto. Eu vou ter que trocar o e por ou. Não durmo cedo ou não acordo disposto. B. Não durmo cedo ou não acordo disposto. Tá? Aí aqui na 5 eu trago uma bem simples, ao lado de Criciúma. A negação da proposição. Cris estudou português para o concurso é. Talvez Cris tenha estudado português para o concurso. Cris não estudou português para o concurso. Ótimo. É simples assim. Pode ser que Cris não tenha estudado português para o concurso. Talvez Cris não tenha estudado português para o concurso e Cris estudou português, mas não para o concurso. Não, Cris não estudou português para o concurso. É simples. Não vamos complicar aquilo que é fácil. A negação disso é isso. Agora a 6 talvez dê uma complicadinha. São Martim da Serra. Sabendo que a afirmação todos os professores de Laura são eficientes é verdadeira, qual a proposição abaixo também é verdadeira? Ó, eu tenho que entender. Eu tenho aqui um círculo aonde eu vou escrever eficientes. Tá? E eu estou dizendo todos os professores de Laura são eficientes. Então aqui dentro dos eficientes eu vou colocar os professores da Laura. E aí eu vou pensar assim. Se eu sou professor da Laura, eu sou eficiente. Mas se eu não sou professor da Laura, eu posso ser eficiente também. Eu sei, a única garantia que eu tenho é que quem é professor da Laura é eficiente. Isso é uma certeza. Todo o resto são conjecturas. Tá? Ah, só é eficiente quem é professor da Laura? Não, eu posso ter outras pessoas eficientes. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Que você tem aqui, eu vou fazer de novo o diagrama. A gente tem que aprender a usar diagrama na vida da gente, porque fica muito mais interessante. Então, aqui eu tenho as pessoas que são eficientes. Aqui eu tenho médicos eficientes, eu tenho professores eficientes, eu tenho dentistas eficientes, eu tenho agentes comunitários eficientes, eu tenho fisioterapeutas, professores e demais. E aqui dentro, ó, esse retângulo aqui são os profs. Os profs da Laura. E aí a gente vai analisar aqui, ó, se Marcelo é professor de Laura, então Marcelo não é eficiente. Mentira, gente. Pensa bem comigo. Se todos os professores da Laura são eficientes, o Marcelo, que é professor da Laura, também é eficiente. Então esse não aqui que anulou essa questão aqui. Laura é eficiente? Não está falando que a Laura é eficiente, está falando que os professores dela são. Se Marcos não é eficiente, então Marcos não é professor de Laura. Bom, vamos ver, vamos deixar aqui. Que essa aqui é a questão dúbia. Ó. Laura não é eficiente. Não tem nada a ver com Laura a questão. Se José é eficiente, então José é professor de Laura. De novo, ó. Eficientes são todas as pessoas que existem. Mas algumas são professores da Laura. E quem é professor da Laura é eficiente. Então, o fato de José é eficiente não garante que ele é professor de Laura. Por isso que se Marcos não é eficiente, então Marcos não é professor de Laura. Essa aqui é a alternativa correta. Pensa bem, se o Marcos não está aqui dentro dos eficientes, ele não pode estar aqui dentro dos professores da Laura.
Mas o José, ele pode ser professor da Laura, mas o José pode estar escrito aqui fora. O José pode estar aqui dentro e pode estar aqui fora. Ou seja, essa afirmação aqui, ela tem duas respostas possíveis, né? E uma delas é a negação dela, que torna ela falsa. Por isso, você não considera. Tá bom? Considera a proposição: a janela da sala não bateu ou não ventou lá fora. Qual é a equivalente a dada? Para fazer a equivalência, eu posso fazer uma por uma, né? Eu posso fazer na tabela a verdade de todas essas questões aqui, mas eu posso pensar assim: qual é a negação? A janela da sala não bateu ou não ventou lá fora, ou não ventou lá fora. Ó, se eu negar a janela da sala não bateu, fica janela bateu. O ou eu troco por e, ventou lá fora. Posso fazer sempre isso? Sim. Então, ó, a janela da sala bateu e ventou lá fora. Tá? E ou B? B. A janela da sala bateu e ventou lá fora. Tá? Ó, a negação das duas negações são duas afirmações e o outro troca por e. Deixa eu ver se o gabarito acho que tá certo, né? Tá na C, né? Ai, essa questão aqui nós vamos ter que fazer ela lá embaixo. Será que o gabarito tá errado? Um pouquinho. Apply. Então, a janela da sala não bateu. Eu vou chamar de P. Ou não ventou lá fora, eu vou chamar de Q. Certo? Então eu tenho P ou Q. Eu vou fazer bem devagarinho aqui, ó. Eu chamei a janela da sala não bateu de P. A negação mesmo, ó, o não junto aqui. Ou não ventou lá fora de Q. Então, eu vou começar montando a tabela verdade do que está escrito aqui em cima. P é VV, FF. Q é VF, VF. E aí P ou Q vai ser V, V, VF. Então a gente sabe que essa frase, tá? Ela pode ser escrita desta forma aqui, P ou Q, onde os três primeiros são verdadeiros e o último é falso. Agora nós vamos olhar para essas alternativas e ver qual delas tem essa composição aqui. Eu vou começar com a A. Você não ventou lá fora. Vocês concordam comigo que não ventou lá fora continua sendo P? Ó, não ventou lá fora eu tinha chamado de Q. Então aqui a gente vai chamar de Q. Então a janela da sala não bateu. Janela da sala não bateu, eu chamei de P. E é se então, ó, se
Então eu vou começar. Quem é o meu Q? É VF, VF. Quem é o meu P? VV, FF. Eu tenho que usar os mesmos conectivos que eu tinha aqui. Só que nesse caso, ele inverteu a ordem. Ó. Ele não fez P, C, então, P, C, então Q. Ele fez Q, C, então P. Então vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Lembrando que no C, então, é Vera Fischer é feia. Perceberam que essa configuração aqui e essa aqui não são iguais. Então a letra A não é a alternativa correta. Agora eu vou olhar, a janela da sala bateu. Então a janela da sala não bateu, eu tinha chamado de P. Então a janela da sala bateu, eu vou chamar de não P. Porque aqui eu estou afirmando que bateu e aqui em cima eu tinha negado. Vocês entenderam que como eu estou tirando não para essa frase, eu tenho que colocar o tiozinho na frente? E ventou lá fora. Aqui em cima eu chamei de que não ventou lá fora. Então ventou lá fora vai ser não que. E aí eu vou fazer de novo a tabela verdade. Eu tenho P, que é verdadeiro, verdadeiro. Eu não vou precisar escrever tudo de novo. Só que como eu vou fazer o E, eu vou pegar o não P, que vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O não que é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E agora eu vou fazer o não P e o não que. Falso e falso fica falso. Falso e verdadeiro fica falso. Verdadeiro e falso fica falso. Verdadeiro e verdadeiro fica verdadeiro. Ótimo. O que eu tinha respondido a letra B antes era a negação disso aqui. Veja, se eu negar isso aqui tudo, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, que é igualzinho ali. Agora, então, eu concluo, né, que a letra B não é a minha resposta correta. Posso Agora, só fazer uma pergunta? pode, claro. Assim, então, o tiozinho, ele não é equivalente ao termo não. Isso. Ele é equivalente à contradição, isso? Isso. Tá. O tiozinho, ele vai falar, ele vai negar aquilo que está escrito. Né? Se eu tinha considerado a janela da sala não bateu, a negação disso é a janela da sala bateu. Justamente, o tiozinho ele não é o não, ele não é a palavra não, ele é a palavra, ele significa negar, significa dizer que não é verdade aquilo. E quando uma coisa já não é verdade, você diz que não é verdade, o que não é verdade, aquilo é verdadeiro. É aí que entra a bagunça, né? Agora olha aqui, ó, se a janela da sala bateu, então não ventou lá fora. A janela da sala não bateu, e aqui eu tenho escrito se a janela da sala bateu, eu preciso usar aqui o não P. Porque a negação da janela da sala bateu. A janela da sala bateu é a negação de a janela da sala não bateu. Não ventou lá fora e não ventou lá fora, o que continua igual. E agora eu vou ver o conectivo, é o se então. Vamos montar a tabela verdade do se então. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever o não P. Quem é o não P? Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Agora eu vou escrever o que? Que é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E agora eu vou fazer não P, se então que. E vou olhar, Vera Fischer é feia. O último é falso. E os outros todos são verdadeiros. Ó. Percebam que agora o resultado ficou
igual a o resultado do não P ser então Q, VVVF. Por isso que a resposta correta é a letra C. É uma questão trabalhosa? É. Mas se vocês aprenderem a usar essas fórmulas que eu fiz aqui, vocês acertam a questão de certeza. Não errar o sinal, obviamente, não errar na hora de montar, não tem como errar uma questão dessa. Eu vou deixar bem no mudo aqui, que daí o barulho some. Ó, vocês vão continuar me escutando, mas o barulho aqui do microfone some. Bom, essa foi a 7. Depois, acho que vamos conferir os gabaritos aqui, porque vai que eu erro alguma coisa. 1B, 2D, 3B, 4B, 5B. T. 3B, 4B, 5B. A 6 é a letra C. A 6 é a letra C, a 7C. Tá. Vão conferindo junto comigo depois, e conforme eu for fazendo os exercícios, vocês vão conferindo, tá? Porque se não tivesse me corrigido agora, a questão ia ficar errada. Eu achei que era de negação ali, eu confundi equivalência com negação. Então, quando falar em equivalência, tem que ter cuidado. Tem que fazer as tabelas verdades e ver se dá certo. Aqui está pedindo a correta negação. Júlio é um bom mecânico. Então, se eu disser que Júlio não é mecânico, eu estou negando de uma certa forma. Só que eu estou dizendo que ele não é mecânico. Veja, eu estou... aqui, na verdade, essa questão é muito simples, né? Júlio é um bom mecânico, Júlio não é um bom mecânico. Não tem muito o que a gente possa trabalhar numa questão dessas. Mas vai acontecer e aqui a gente não complica. A negação de uma proposição é mentir, é falar a mentira daquilo que está escrito. Apesar de que Júlio não é um mecânico, poderia nos dizer que é negação, mas eu estou negando que ele seja mecânico, né? Veja, a negação de Júlio não é mecânico, a afirmação seria Júlio é mecânico. E aqui, na verdade, o que eu quero negar é esse adjetivo aqui, essa qualidade do mecânico do Júlio. Né? Letra D. Qual das proposições abaixo é a negação de sou auxiliar administrativo ou contador? Essa aqui eu vou deixar na conta de vocês, tá? Que eu acho que ela é bem simples mesmo. Depois eu volto, no final da aula vocês vão fazer a 9. Essa aqui também vocês vão fazer depois da aula. Agora no final da aula eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu vou sinalizar aqui. Então, depois que eu corrigir, vocês vão ter que fazer a 9. Vocês vão ter que fazer a 10. Isso é exercício em aula. Eu vou dar visto nos cadernos de vocês. A proposição composta. Se 22 é par, então 11 é ímpar, é logicamente equivalente a... Aqui nós temos uma. A questão que está de boa, né? Se 22 é par, vamos chamar isso aqui de P. Então 11 é ímpar. Vamos chamar isso aqui de Q. Bom, podemos observar que se 22 é par, então 11 é ímpar. Isso aqui, o 11 é ímpar de fato, o 22 é par de fato. Então a gente percebe que isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Todo mundo acompanhando o raciocínio. Nós temos duas afirmações verdadeiras e no meio a gente tem o sem então. Então é basicamente o seguinte, ó. Eu tenho P verdadeiro, eu tenho Q verdadeiro
E aí eu tenho P se então Q, e eu chamei isso de verdadeiro. Ou seja, o valor lógico disso aqui é verdade. É como se eu pegasse lá a tabelinha do se então, eu vou descer aqui. Aqui ó, o se então, ó. Quando os dois são verdade, é verdade. Então eu não preciso fazer toda a tabela, eu vou só fazer essa parte da tabela aqui. Agora eu vou olhar para essas aqui. 22 não é par e 11 é par. 22 não é par. Eu estou dizendo aqui o quê? 22 é par, 22 não é par, eu estou dizendo não P. E 11 é par. Isso aqui seria não que é, uma forma de eu negar. Se eu estou dizendo que 11 é ímpar, a parte falsa é 11 é par. Ou seja, eu vou pegar o P, que vai ser falso, o não que vai ser falso, e vou perceber que o não P e o não que é falso. Lembra no E, quando os dois são falsos, continua sendo falso. Agora eu vou pegar aqui. Se 11 não é ímpar, então 22 não é par. Se 11 não é ímpar, é a negação. Isso aqui é falso. Se então 22 não é par, é falso. 22 não é par, é falso. E aí eu vou fazer isso aqui. Vou fazer aqui do lado, ó. 11 não é ímpar. Eu estou dizendo 11 não é ímpar, é não que. 22 não é par. Eu estou dizendo não P. Então o que a gente vai ter aqui? Não que, se então, não P. Como eu sei que o não que é falso e o não P é falso, isso aqui é verdade. Então eu vou ficar com essa aqui, mas eu vou fazer as outras para ver se é certo. 11 é ímpar. 11 é ímpar, é uma coisa verdadeira. 22 é par. Isso aqui é verdade também. E veja que o E no meio indica que isso aqui também é verdade. Então, essa aqui também pode ser correta. 22 é par ou 11 é ímpar. Isso aqui também é verdade. Meu Deus do céu. Que loucura esse exercício. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 11B. Mas por que as outras não são? Que tá engraçado agora, ó. Porque essa aqui, se 11 não é ímpar, então 22 não é par, é a alternativa correta. E ele tá dizendo que essas aqui, ó, o gabarito diz que essas duas aqui não são. Só que 11 é ímpar, é verdade. 22 é par, é verdade. E se você usar o verbo de ligação e no meio, verdade e verdade continua sendo verdadeiro. Então ele continua sendo logicamente equivalente. Teria que fazer... Eu acho que teria que fazer toda a tabela verdade para ver. Mas enfim. Porque essa aqui também vai dar a entender que é. Porque aquilo nós vamos analisar é só uma linha que a gente está analisando, tá? Nós deixa a letra B como resposta. Eu tenho que dar uma pesquisada nesse exercício aqui. Próxima aula eu trago uma explicação para vocês. A negação de nem jardim, nesse jardim as flores são cor-de-rosa é. Nesse jardim alguma flor é cor-de-rosa. Veja, se eu disser que alguma flor é cor-de-rosa, eu posso dizer que todas são. O alguma aqui
ele pode ser trocado por todos. Eu posso entender como todos. Né? Quando eu digo algum, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser todos. Pelo menos uma flor nesse jardim é cor-de-rosa. Nesse jardim existe uma flor cor-de-rosa. As flores desse jardim são azuis. Nesse jardim as flores não são cor-de-rosa. Eu vou ir na letra E. Não sei se é essa aqui. Essa questão aqui é bem doidinha. Letra E. E é estranho, né? Porque você dizer que as flores desse jardim são azuis, você tá meio que negando, né? Você tá dizendo que elas não são cor-de-rosas. Mas dentro da lógica da matemática, você precisa realmente escrever um não aqui. No caso, se fosse a negação disso, seria as flores são cor-de-rosa. Veja, a negação não é justamente a palavra não, mas é você negar o fato. Você tem que negar que elas são cor-de-rosas, as flores não são cor-de-rosas. E se eu fosse negar as flores não são cor-de-rosas, seria as flores são cor-de-rosas. Na equação abaixo, cada figura representa um número natural e consecutivo. Analise a alternativa que indica corretamente esses três números naturais. Então a ideia aqui que é vocês devem aprender, né? É como se eu tivesse x, y e z aqui. Mas a gente não precisa nem trabalhar com letras, a gente pode pensar assim. Primeiro eu vou olhar, todos eles aqui são consecutivos? O que é um número consecutivo? Que vem um depois do outro. Por exemplo, o 2 é consecutivo do 1 porque vem depois do 1 e o 3 é consecutivo do 2 porque vem depois do 3. Então eu vou olhar para esses números consecutivos aqui. Todos são consecutivos, tá? E agora eu vou pensar assim, eu tenho que somar um mais o outro tem que dar 39. Cada figura representa um número, então eu vou botar o 16 mais o 17 mais o 18. Fazendo a conta aqui vai dar mais de 30. Então a letra A não é. T. Você vai chegar à conclusão que somando os algarismos, 5 mais 6 dá 11, já passou de 30. 4 mais 5 mais 6 dá 11, dá 15, já passou de 30. 3 mais, já passou de 40, desculpa. 3 mais 4 mais 5 dá 12, e 30 mais 12, 42. É só fazer a continha demais, tá? E aí você vai ter aqui 12 mais 13, 25, mais 14, 39. Isso aqui, na verdade, seria uma equação com 3 variáveis, onde essa aqui é uma solução dessa equação. Porém, a gente não estuda desta forma aqui em RLM. A gente só resolve questões e tenta entender qual a lógica por trás da questão. Isso aqui é uma equação diofantina. Você não tem noção do que dá para estudar por trás disso. Considere a sentença. Se visitei nova calendária, então irei na Schweifest. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é. Então aqui tem que fazer aquela tabela verdade também. Tá? Eu vou deixar aqui circulado. E quem sabe na próxima aula a gente corrige essas. Porque pelo jeito vai dar já 11:10. A negação de se sou gaúcho, então gosto de chimarrão. Vamos lembrar como é que nega o se então. Eu copio a primeira, sou gaúcho. E aí vai vir. Eu confesso que eu não sei decor. Eu sei que tem que negar a segunda, que teve que... Nega a segunda e troca por E. Ó. Nega a segunda e troca por E. Sou gaúcho e
não gosto de chimarrão. Então, sou gaúcho e não gosto de chimarrão. Vamos conferir. Muito bem. Então, usando aquela tabelinha do início da aula, a gente consegue fazer essa aqui. Morro Helter. Aqui. A frase que apresenta a negação da proposição quantificada. Veja, eles colocam uns nomes estranhos, né? Para deixar difícil a questão. Todo número elevado ao quadrado é positivo. É a frase apresentada na alternativa. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Existe número elevado ao quadrado. Isso aqui eu só estou afirmando um negócio. Todo número elevado ao quadrado não é positivo. Nenhum número elevado ao quadrado é positivo. Algum número é negativo. E existe número elevado ao quadrado que não é positivo. Na matemática, eu preciso entender que sempre eu vou negar com existe. Então, se eu estou dizendo que todo número ao quadrado é positivo, a negação é existe um número ou existe número que elevado ao quadrado não é positivo. Assim como se eu disser para vocês aqui, ó, todo professor é bonito. Qual que é a negação disso aqui? Não é dizer que todo professor não é bonito. Existe pelo menos um professor que não é bonito. Se um professor não for bonito, eu já estou negando todo. Tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Para negar todo mundo, eu preciso achar pelo menos um que não cumpra com aquela situação. Tá? Por isso que a 16 é a letra E. Considere que todos os secretários sabem usar o computador. Alguns desses secretários têm letra bonita e outros não têm letra bonita. A partir dessa afirmação é correto concluir que... Bom, vamos ver aqui. Todos os secretários sabem usar computador. Todos os... Aqui a gente tem que se fazer a pergunta. Se é secretário, sabe usar computador. Mas será que todo mundo que usa computador é secretário? Não. Então, todo secretário usa o computador. Então, a gente vai começar fazendo um desenho. Desenho. E aí, aqui a gente vai escrever. Aqui em cima eu vou ter usa computador. Usa PC, né? E aqui eu tenho os secretários. Alguns desses secretários têm letra bonita e outros não têm letra bonita. Então entenda, eu vou dividir aqui. Aqui tem bonita e aqui eu tenho letra feia. É só para exemplificar. A partir dessas afirmações é correto concluir que todos os secretários que não têm letra bonita sabem usar computador. Beleza? Ó. Qualquer secretário que eu pegar, ele vai saber usar computador. Tendo letra bonita ou tendo a letra feia. Todos os secretários têm letra bonita? Não. Tem secretários com letra feia e tem secretários com letra bonita. Todas as pessoas do mundo que têm letra bonita são secretários? Não. Eu sei que alguns secretários têm letra bonita, mas não é que todas as pessoas do mundo, ó. Chega a ser até cômico daí, né, de ler uma afirmação dessa. Os secretários que têm letra bonita não sabem usar computador. Falso. Todos os secretários sabem usar computador.
Os secretários que não têm letra bonita não sabem usar computador. Não, também. Então você faz um diagrama, você desenha, você vai colocando aqui e aí você começa a perceber as coisas. 3 de maio, a negação da frase. Ela não é cozinheira, nem confeiteira. Aqui é interessante essa questão, porque eu não tenho um conectivo explícito, né? Ela não é cozinheira e não é confeiteira. Esse nem aqui, ele nem é, né? O nem, ele substitui o e nesse caso. Muito cuidado. Veja só, eu tenho um conectivo e aqui. Eu continuo usando o e, só que ele está substituído por nem. E aí você vai negar o e trocando por ou. Então o e tu troca por ou. Então vamos anular essa aqui. Eu preciso só as que tem ou. Essa é ou e essa ou. Eu tenho que negar as duas. Ela não é cozinheira. A negação é ela é cozinheira. E não é confeiteira, a negação é confeiteira. Percebam aqui, ó, ela não é cozinheira e não é confeiteira. A frase, né? A frase, o nem substituiu e não é. O nem aí, ele tá servindo de substituto da palavra. Olha como é que seria a frase normal. Seria, ela não é cozinheira e não é confeiteira. Muito cuidado. Que aí é por causa porque você vai pensar assim, confeiteira, eu vou ter que negar, né? Mas, enfim. Que é português mesmo, pegando o nosso pé. Deixa eu só confirmar aqui. As outras duas, tá. Considerando que todos os matemáticos gostam de trigonometria. Então, nós temos aqui. Tenho trigonometria aqui. E aqui dentro tem os matemáticos. Significa que só matemático gosta de trigonometria? Não. Mas significa que quem é matemático gosta de trigonometria. Conclui-se que todo aquele que não gosta de trigonometria não é matemático. Óbvio, ó, se ele não gosta de trigonometria, ele não vai estar aqui dentro dos matemáticos, porque ele não vai estar nesse círculo. Que aqui fora eu vou ter os que não gostam. Entenderam? Ó, quem não gosta de trigonometria está aqui. E aqui eu não tenho matemáticos. Os matemáticos estão dentro da trigonometria. Algum matemático não gosta de trigonometria. Essa aqui seria a negação. Se eu pedisse para vocês qual a negação de todos os matemáticos gostam de trigonometria, a negação seria algum matemático não gosta de trigonometria. Veja, ó, a negação de todos é algum. Todo aquele que gosta de trigonometria é matemático. É falsa por quê? Porque quem gosta de trigonometria é matemático, mas pode ser que tenha dentistas. Aqui eu posso ter os dentistas, eu posso ter os engenheiros, eu posso ter os professores de história e assim sucessivamente. Há pessoas que não gostam de trigonometria, porém são matemáticos. Não. Quem gosta de trigonometria é matemático. Quem gosta de trigonometria é matemático e ponto. Isso aqui é falso. Todas as pessoas que são matemáticos não gostam de trigonometria. Não, isso aqui não tem nada a ver. Tá bom? E por fim, de acordo com as regras da lógica, a negação da sentença. 5 é um número par e 8 é um número ímpar. Eu quero negar isso. 5 é um número par. Então, primeira coisa, 5 é um número par. E 8 é um número ímpar.
Tu já confunde aqui porque 8 é par e 5 é ímpar, né? Mas para negar isso aqui, você vai usar a regra. Troca o E por OU. Então a gente vai eliminar quem é E. Ó, eu estou eliminando porque tinha o E aqui, ó. E agora eu vou ter que negar as duas. 5 é um número... 5 não é um número par. E 8 não é um número ímpar. Tá aqui, ó. Você não precisa discutir o mérito da questão. Certo? Agora é 11h20. Eu acho que aí fica como dever de casa fazer essa aqui. Quem sabe eu dou um tempinho para vocês tentarem fazer. É a 9, a 10 e a 14, né? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E aí eu já retorno aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Sim. Imaginei que fosse. Eu ainda fiquei encucado com essa questão aqui, ó. Cadê ela? Teve uma que eu fiquei encucado aqui que eu vou precisar. Essa aqui, ó. Essa 11 aqui eu tô... Realmente tô pensando. Porque para ser equivalente ele tem que ter o mesmo resultado. Mas enfim. Então eu faço a 9 e a 10 agora. E eu vou ficar quieto. Mas é o resultado final da tabela. Então acho que o Tamarim fazer agora, quando tu entrar, que equivalência tu vai fazer, o resultado tem que ser igual. Eu falei isso. Eu sei o que eu falei. Mas eu falo de novo. Não tô entendendo isso. Não tô entendendo isso. Mas isso aí é questão que agora eu matei e vocês estão explicando. Pode ter surgido abrir a aula agora. Sim. Pode ter que cair, mas... Pode, eu acho que sim. É que eu não sei como é que vai ser o nível da prova.
Não, vou corrigir. Bom, voltando então. Antes de continuar, eu quero mostrar para vocês uma experiência que eu tive muito legal com a IA novamente. A IA para mim hoje ela é o que eu mais gosto, chat.com. O que eu fiz? Eu criei aqui, por exemplo aqui, ó, português concurso. O que eu fiz com a IA? Eu peguei as questões que eu estava fazendo e colei aqui, ó. Considere o fragmento retirado do texto. O cérebro congelou. No tocante à transitividade verbal, o verbo congelou é classificado como um verbo de ligação, intransitivo. Transitivo direto. Transitivo direto e indireto. Então, deu as alternativas, eu coloquei assim e ela corrigiu e disse que era intransitivo. Como eu não sabia o conteúdo, por quê? Ela botou: o verbo congelou é intransitivo porque não necessita de complemento para completar o seu sentido. Então ela fez toda uma explicação para mim da questão. Daí eu fui perguntando, o que seria direto? Ela disse o que era o verbo direto e deu um exemplo. O que é o de ligação? Ela deu aqui um exemplo, explicou. E quando é direto e indireto? Ela fez o que? Ela explicou o que era ser direto e indireto ao mesmo tempo e também deu um exemplo. E aí ainda eu botei, não entendi. E daí ela explicou de novo. Inclusive com as regras. Eu botei, entendi. Aí eu fui fazendo as questões. Eu errava uma, eu vinha aqui e perguntava. E daí eu disse pra ela, eu estou estudando português para um concurso, quero que você vá discutindo as questões comigo, como fizemos acima. Aí ela colocou isso na memória dela. E aí quando eu coloquei a segunda questão, ela foi analisando cada assertiva e foi dizendo se era falso ou verdadeiro. E aí eu vou lá e pergunto, o que seria o predicativo do sujeito? Então, experimente usar a IA, que ela vai dar para vocês um feedback bem legal. É uma professora, não é uma professora, mas ela é uma assistente particular de vocês. Tá? Só um parênteses das coisas que eu vou fazendo e eu gosto de passar para os alunos. Bom, corrigindo aqui, a negação do ou é trocar por e. Então o C aqui cai fora, o C cai fora. Eu quero negar o ou, né? Então o ou também cai fora. Eu sei que quando eu vou negar o ou, eu tenho que trocar o ou por e. E eu tenho que negar as duas, né? Então não sou auxiliar administrativo e não sou contador. Tá? Na 10, eu quero negar o e, então eu vou trocar por ou. Então eu vou botar aqui, ó, o e eu vou riscar fora, o e eu vou riscar fora, eu nem vou olhar para elas, o e eu vou riscar fora, e o e eu vou, ó, já tá pronto, já respondi. Paulo não é alto ou Maria não usa vestido vermelho. Vejam que fica fácil de fazer a questão quando a gente sabe a regra. E não é uma regra difícil, tá bom? Teve alguns concursos na minha vida que eu fiz que se eu soubesse essa regra eu tinha acertado as questões. E aí vem a 12, a 12, a 13, a 14, que eu vou fazer numa nova aba porque eu acho que é a mais difícil da nossa aula de hoje. Acho que dá para fazer aqui embaixo. Então, nessa questão aqui, considere a sentença. Se visitei Nova Calendária, então irei na Schweifest. Eu quero uma equivalente. Então, se, então. Vou analisar qual conectivo. É o se, então. Eu sei que no se, então, eu tenho P, V, V, F, F. Eu tenho o que, né? Eu vou botar aqui, visitei a Nova Calendária, eu vou chamar de P.
Schweinfest, irei na Schweinfest, vai ser o que. Então o que aqui vai ser verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. E agora eu vou botar o P. Se então que é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Lembrando que só é falso quando Vera Fischer é feia. Agora, para ser equivalente, a tabela verdade precisa ter isso aqui. Eu não vou analisar essa parte aqui. Eu só vou olhar, fazendo os conectivos aqui, qual deles vai ter esse resultado. Então, eu tenho que achar alguma coisa que seja igualzinha a só essa parte vermelha aqui. É essa parte vermelha que eu tenho que olhar. Então, vamos para a letra A. Se não visitei Nova Calendária, então não irei na Schweinfest. Então, se não visitei Nova Candelária, vocês entendem que agora aqui é se não visitei Nova Candelária, eu estou falando de não P. É a negação disso aqui. Não irei na Schweinfest, é não que. Então, pensando, se P é VVFF, não P é FF, VV. Se Q é VF, não Q é VF. Opa, é o contrário, né? FV. E aí como é que fica então não P, se então não Q? Vera Fischer é feia, é o terceiro que vai ser falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Percebam que apesar de ter dado um falso e o resto verdade, aqui em cima nós temos falso no segundo e aqui eu tenho falso no terceiro. Portanto, a letra A não é equivalente. Para não ficar muito tempo, eu vou lá na letra E. Eu teria que fazer todas elas. Vamos para a letra E. Não visitei Nova Candelária ou irei a Schweinfest. Não visitei Nova Candelária é não P. Ou irei a Schweinfest. Irei a Schweinfest é que. Então, quem é não P? Não P é FF, VV. O que é VF, VF. Agora, o que é não P ou que? É verdadeiro quando um deles é verdadeiro. Então, é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora, vocês vão olhar para isso aqui, VF, VV, vão olhar para cá, VF, VV, e vão perceber que isso é equivalente. Apesar de esta parte não ser igual, essa aqui é igualzinho a essa aqui. Certo, pessoal? É assim que a gente faz equivalência. Então, com isso, eu encerro a aula de hoje.